versículos 1 ao 3. Assim diz o Senhor. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, vamos à presença de Deus em oração. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida e agora será pregada, Senhor, ao coração dos Teus filhos. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos e assim como Teu servo pediu, Senhor, vem falar conosco, vem nos edificar, para que possamos ser transformados pela Tua verdade e o Teu nome glorificado, não apenas em nossos lábios, mas em todos os nossos membros. Em Cristo Jesus, assim te oramos. Amém e amém. Bem, meus irmãos, nessas minhas idas e vindas a João Pessoa, eu pude observar algumas coisas. Dentre elas, a quantidade de prédios que têm sido erigidos em ambas as cidades. Eu não sei se vocês já prestaram atenção num processo de construção de um prédio, mas eu costumo notar essas peculiaridades e observar como os processos se desenvolvem durante a edificação de algo. E por quase 2 anos eu morei aqui na Parquelândia, aqui pertinho, e próximo da minha casa eu vi um terreno ser limpo e depois ser construído. E quando nós nos mudamos no mês de julho para João Pessoa, o prédio já estava praticamente erigido. E durante esse processo, meus irmãos, nós percebemos que ele geralmente se divide em 7 etapas. A primeira etapa é o desenho no papel de como aquilo acontecerá. Portanto, é o projeto. É realizado um projeto. Depois do projeto realizado e aprovado, é feito então a fundação. E ali é limpo o terreno, ali então se levam as retroescavadeiras, se cava o solo para a próxima parte, que é a parte de estrutura, dos fundamentos, os alicerces. Então, há muito maquinário pesado, né, concreto e etc. E depois que se lança, então, aquela estrutura, começa-se, então, a se fazer a parte de alvenaria. E depois da alvenaria, de se levantar as paredes, vem a parte do acabamento. E aí vem as tubulações elétricas, as demais tubulações, né, a parte de reboco, pintura, colocação dos aparelhos e etc. Por fim, fica, então, a vistoria, a documentação e, se for um condomínio, a assembleia de instalação. Essas são, basicamente, as etapas para a edificação de um prédio residencial, um condomínio. Mas é interessante notar que em cada uma dessas etapas há sempre a presença marcante de pessoas. Tanto aquelas que são qualificadas para conduzir o serviço, e essas não faltam, mesmo depois que o edifício passa a ser ocupado pelos moradores, ali ainda é eleito um síndico que está acima dos demais para administrar aquela construção. E não apenas administrar, supervisionar e corrigir determinados problemas que aparecem ao longo dos anos. E dentre essas pessoas, nós temos aí engenheiros, arquitetos, nós temos os prestadores de serviço, como os pedreiros, os encanadores, os eletricistas e etc. Mas em cada uma dessas etapas, vejam, as ferramentas que são utilizadas são ferramentas diferentes. A menos que eu esteja errado, mas eu nunca vi um prédio, num processo de acabamento, utilizar uma retroescavadeira. Ninguém vai colocar uma pia no banheiro com um trator.
não é verdade? Mas durante os fundamentos se utiliza. Ninguém, por exemplo, vai assentar o piso usando uma betoneira. Não faz sentido nenhum, não há lógica para isso. Não é verdade, irmãos? Ninguém vai, por exemplo, fazer a instalação elétrica com vigas e ferros, com vergalhões. Ninguém vai utilizar mais. Isso foi utilizado no início, irmãos. Não faz o menor sentido que no processo de acabamento esse tipo de material e esse tipo de ferramenta para trabalhar com esse material ainda seja utilizado. As ferramentas que se utiliza no acabamento não são as mesmas que se utiliza na fundação. Portanto, toda edificação segue processos. E em todo esse processo são utilizadas pessoas. E são utilizadas ferramentas que não são iguais. Nós vimos que desde o capítulo 7, o apóstolo Paulo vem respondendo a algumas questões que haviam sido levantadas a ele em uma outra carta que nós não temos acesso. Essas questões envolviam tanto situações específicas quanto situações individuais, como, por exemplo, nós tratamos aqui de casamento, divórcio, novo casamento, celibato. Mas haviam também questões coletivas, principalmente naquilo que dizia respeito à adoração. E a esse respeito, Paulo, inclusive, chegou a proibir os coríntios de participarem de qualquer forma de idolatria, principalmente como a que acontecia nos muitos templos pagãos da cidade. E um dos pontos em questão que ele trata aqui dizia respeito à comida sacrificada a ídolos. Nós vimos que ele proibiu os casados de absterem-se das intimidades com as suas esposas, das esposas se absterem da intimidade com seus maridos, repreendeu a insubmissão e altivez feminina, reiterou o papel da liderança masculina, bem como o comportamento e a postura que cada um deve ter durante o culto, inclusive repreendendo-os severamente com relação à forma como vinham se portando na ceia do Senhor. Nós vimos tudo isso, falamos sobre todas estas coisas. Mas agora, depois de tudo isso, nosso autor passa então a respondê-los em mais um questionamento, feito nessa dita carta anterior. E que questionamento era esse? O questionamento era acerca do que é alguém ser espiritual. O que é ser espiritual? E, meus irmãos, esse é um assunto extremamente importante, não apenas para os coríntios, lá no primeiro e segundo séculos, mas também para nós, hoje, aqui em pleno século XXI. Não apenas para uma igreja como a de Corinto, que estava cercada pela espiritualidade pagã, mas também para muitos que em nossos dias, através de uma visão reconstrucionista, tentam estabelecer ou restabelecer essa espiritualidade coríntia, com as mesmas alegações, aparentemente, vejam bem, aparentemente piedosas, que tiveram nossos problemáticos irmãos do passado. E embora Paulo não nos conte o que de fato lhe foi perguntado e dito pelos coríntios nessa carta, podemos, lógica e claramente, deduzir a partir daqui qual foi então a causa dos problemas sobre espiritualidade e o que de fato é então espiritualidade cristã. Sendo assim, eu o chamo para retornar ao texto e vejamos o que nos é dito pelo apóstolo Paulo acerca destas coisas. Versículos 1 ao 3. A respeito
dos espirituais. Tem algumas versões que já inserem aqui acerca dos dons espirituais. Mas os dons aqui, irmãos, inserido nessa perspectiva, é um entendimento do tradutor. Tanto é que alguns vão questionar se, a respeito dos espirituais, se Paulo está tratando dos dons ou daquele grupo que se dizia espiritual. Eu entendo que aqui ele se dirige à questão do grupo. Certo? Do grupo. Continuando. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Eu quero chamar a atenção de vocês nessa manhã, porque não é incomum que os cristãos tenham dúvidas sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Na verdade, a história cristã testemunha acerca de como muitos de nossos irmãos do passado e também do presente têm feito uma grande confusão sobre isso. E também temos visto como falsos mestres, impostores e hereges têm se aproveitado e ainda se aproveitam disso. Os coríntios certamente foram um desses irmãos que, devido à má compreensão da pessoa e da obra do Espírito Santo, sofreram com o engano de uma falsa espiritualidade, uma falsa piedade. Isso, então, é o que faz com que Paulo, mesmo já tendo falado anteriormente, como, por exemplo, lá no capítulo 1, que foi o Espírito Santo que conduziu aqueles irmãos à fé em Jesus Cristo. E como nos capítulos seguintes, que ele vai compará-los e dizer e chamá-los de templo e morada desse mesmo Espírito. Templo vivo de Deus. Agora ele passa então a falar de um modo mais abrangente a partir daqui. Sobre o papel exatamente da terceira pessoa da Trindade, na vida da igreja e na vida de seus membros. Ora, sendo os crentes corpo de Cristo, templo vivo de Deus e morada do Espírito Santo, nós então nos perguntamos, como pode esse dividir a sua igreja? Ora, a resposta é óbvia, não pode. Se ele veio para chamar os seus e uni-los debaixo de um só cabeça, sendo um só corpo, como ele poderia vir para mutilar esse corpo? Não faz sentido. Isso significa, então, que as facções que se formaram em Corinto não foram formadas por obra do Espírito Santo, mas pela manifestação daquele comportamento pecaminoso que os pagãos é que consideravam sabedoria, pelo espírito de seu tempo. Por isso, Paulo diz que, a respeito dessas coisas, os coríntios não podem ser ignorantes. Ignorantes aqui é uma pessoa desprovida de conhecimento. Não é alguém que é grosso, irmãos. É alguém que é desprovido de conhecimento. E vejam, nós vimos, irmãos, em algumas exposições anteriores, que haviam na igreja de Corinto aqueles que se autoproclamavam sábios. E outros que não se proclamavam sábios, que vislumbravam a sabedoria do mundo. No entanto, essa sabedoria que diziam ter e se manifestar com poder, principalmente através dos dons, aí sim, agora os dons, e um dom em específico, que era o dom de línguas, estava os levando às contendas e à divisão da igreja. Ora,
A sabedoria que pensavam ter os levou a uma espiritualidade completamente equivocada, para utilizar uma palavra mais plausível. Principalmente naquilo que concernia aos dons espirituais, a sua funcionalidade, a sua excepcionalidade no corpo de Cristo, que é a igreja. E aí eu os convido para parar agora e pensar um pouco na razão do porquê Deus concedeu dons para a sua igreja. Você vai ver claramente que os dons foram dados visando um objetivo: a edificação da igreja. Edificação que significa instituição, fundação, estabelecimento, mas que também serve num outro sentido, que é o sentido de aperfeiçoamento espiritual daqueles que estão nela, dos crentes. Logo, à medida que estes crentes são edificados, ou são aperfeiçoados no e pelo Espírito, os frutos deste mesmo Espírito são manifestos. Vou repetir. Os dons foram dados visando o quê? A edificação. Essa edificação se dá de duas formas. Que forma é essa, irmãos? Primeiro, fundamentando, institucionalizando, mas também instruindo, conduzindo, suportando. À medida que a igreja é edificada, mais semelhante ela se torna ao seu edificador, que é Jesus Cristo, que é Deus o Pai, que é o Espírito Santo. E como ela manifesta essa verossimilhança? Através dos frutos, que é dado por aqueles que a compõem. E que frutos são esses? Ora, o apóstolo Paulo discriminou que frutos eram esses, lá em Gálatas capítulo 5. Ele vai dizer amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os crentes manifestam esses frutos baseados na edificação que estão recebendo. Lembra da ilustração do prédio no início? Mas, entretanto, o que vinha acontecendo em Corinto era justamente o contrário. Não eram esses os frutos que estavam sendo manifestos. E sabe o que é pior? Não estavam sendo manifestos principalmente por aqueles que se diziam espirituais. Os que diziam que eu tenho sabedoria, eu sou um homem espiritual, eu não sigo Paulo, eu não sigo Pedro, eu não sigo Apolo, eu sigo Cristo. Como diz o povo lá em Minas, né? Nu. Uau! Mas quais eram os seus frutos? Paulo também vai relacionar, discriminar os frutos daqueles que não são edificados pelo Espírito, mas pela própria carne. Prostituição. Lembra do filho que estava em ato sexual com a esposa do seu pai? Lembram disso? A fornicação nos templos pagãos, lembram disso? As mulheres com a cabeça rapada, lembram disso, irmãos? Prostituição, impureza. Qual é o problema eu comer num templo pagão? Vai escandalizar o irmão? Dane-se o irmão. Vou bem deixar de comer um filé.
Vou bem deixar de comer picanha só porque o irmão vai se escandalizar. A picanhazinha de Baal. Lascívia, idolatria. Como é que é? Eu sou de Paulo e eu de Apolo. Ah, é Paulo que vai vir? Então não vou para a igreja não, porque eu sou discípulo de Apolo. Apolo é que se garante. Apolo é o cara. Feitiçarias, inimizades. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Vamos colocar um sinônimo aqui, bem cearense, né? Panelinhas, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, diz o apóstolo Paulo. Ora, meus irmãos, essas coisas não são frutos de alguém que é guiado pelo Espírito. O que Paulo vai dizer em Romanos 7? Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E o que é nascido da carne é carne. Todo aquele que vive no Espírito, anda no Espírito. Era esse o entendimento de Paulo. É isso que a Escritura testifica para mim e para vocês, irmãos. Ah, pastor, mas você está falando aí de uma perfeição. Ninguém é perfeito. Não estou falando de perfeição. Somos pecadores. Outrora é que nos contentávamos com isso. Hoje nós temos que estar incomodados com isso. E não o contrário, irmãos. Devemos nos incomodar com esses frutos da carne que alguns ainda manifestamos. Porque somos filhos do Espírito e não é isso que devemos mostrar como frutos. Pelo contrário. O que devemos procurar mostrar é exatamente aquilo que testifica acerca da glória de Cristo. É de testemunhar o Espírito que habita em nós, não o contrário. Abra sua Bíblia em Romanos 8, por favor, versículo 11. Romanos 8, versículo 11. Saudade da minha garrafinha. Romanos 8, versículo 11, irmãos. Veja aí o que Paulo diz. Paulo diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Quem é esse Espírito? O Espírito Santo de Deus. Esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. No entanto, o que se via era justamente o contrário disso. Por isso, Paulo vai lembrá-los dos seus tempos de cegueira e ignorância. Lá no versículo 2, dizendo o quê? Sabeis que outrora, quando éreis guiados, está apontando para o passado. Paulo, como bom pastor que era, pensando o melhor dos seus irmãos, não aferindo sobre eles um juízo de si mesmo, antes com todo cuidado, no amor, apesar de estar sabendo de tudo que estava acontecendo, o que é que ele diz? O que é que ele diz, irmãos? Sabeis que outrora, quando éreis gentios, porque Paulo tem eles como o quê? Crentes.
Ele está dizendo, quando vocês eram pagãos, quando vocês viviam nas trevas, quando vocês estavam perdidos, sem Cristo, vocês se deixavam conduzir a todos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. E aí vejam, na cultura greco-romana, qual era o entendimento que se tinha? Que certos indivíduos iluminados entravam em contato com os deuses e ali então eram dotados de poderes espirituais incomuns, como prever o futuro, falar com os mortos, pronunciar maldições. Ainda ontem, minha mãe veio me mostrar uma matéria. Meu filho, será que isso aqui é verdade? Uma cidade no interior do estado do Ceará que se tornou uma cidade fantasma. Por quê? Aí dizia lá a matéria, acredita-se que é a maldição de um padre. Prever o futuro. Tem gente que se reúne nas casas dos irmãos para orar, para ver se aparecem umas profetadas. Aí da casa vira um monte. Do monte vira uma seita. Que todo mundo passa a chamar de igreja. Não é interessante? Paulo está falando de problemas que existiam quando? No primeiro século. 20 séculos atrás, mas nós vemos acontecer nos nossos dias. Igualzinho, irmãos. Falar com os mortos. Aos espíritas, né? E o sincretismo que há em muitas igrejas, com toda essa imundície. Como é que isso se dava nos templos pagãos? Ora, esse iluminado entrava num frenesi religioso. Eu sei que eu não estou pecando com isso. Começava a saltitar, a sapatear, a fazer igual um peão rodando, ao som de muitos tambores, do ritmo, da música. E ali, olha que interessante, entravam em transe. E em êxtase começavam a falar palavras desconexas, numa outra língua. Os que assistiam diziam que os deuses desceram até aqui, olhem o seu iluminado. O que acontece hoje, irmãos? Ora, a cidade de Corinto era uma cidade muito próxima do oráculo de Delfos. Um dos principais templos pagãos daquele período, dedicado ao deus Apolo, onde os pagãos iam para lá em busca de orientação dos deuses. Aí tu imagina aí, indo lá para o oráculo de Delfos. Eu queria saber o que o Apolo tem a me dizer sobre o meu emprego. Aí chegava lá, tinha uns camaradas fazendo umas batucadas, a turma lá sapateando e falando umas palavras desconexas. Aí chegava e dizia assim, eis que eu te digo que a porta foi aberta. O que a gente ouve hoje em dia, irmãos? Então, se Corinto ficava próxima ao oráculo de Delfos, dado o grande número de templos pagãos na cidade de Corinto, qual era o entendimento de espiritualidade que esse povo, que antes era pagão, mas agora era cristão, tinha, irmãos? Qual é o entendimento que eles arrastam? Deixa eu contextualizar. Quando o movimento pentecostal começou, não existia esse negócio de sapateado, de rodopio, não existia nada disso. Batucada, não existia absolutamente nada disso.
Mas quando as pessoas como é que fala o politicamente correto? Religiões de matriz africana começaram a ser alcançadas por esse movimento, esse tipo de coisa começou a acontecer sob a alcunha do quê? Ser o quê, irmãos? Manifestação do Espírito Santo de Deus. E é impressionante, né? Qual é a carta que eles amam justificar? 1 Coríntios. Mas sem o contexto, parece até que Paulo está dizendo que é assim mesmo, não é? Não é. Paulo está condenando isso. Então, qual é o entendimento dos coríntios? Era exatamente esse. De que o indivíduo espiritual era um indivíduo de grande poder. De que aqueles que entravam em êxtase e pronunciavam palavras e sons desconexos, como se tratasse de uma linguagem desconhecida do entendimento humano, esses então tinham proximidade maior do que todos os outros com a divindade. A divindade, irmãos. Tanto é que entre os grupos religiosos que nós consideramos, então, protognósticos daquele período, aqueles que procuravam um conhecimento secreto e as chaves ocultas para o sentido da vida, eram frequentemente designados como os iluminados. E eram caracterizados exatamente pelas suas explosões públicas e práticas religiosas extremas. E, meus irmãos, em contraponto a isso, devemos sempre lembrar que, embora os profetas do Antigo Testamento tenham recebido revelação de Deus através de sonhos, visões e outras manifestações sobrenaturais, o Pentecostes marca o início de uma nova era. Uma nova história dentro da história da redenção. Uma era onde o Espírito de Deus foi derramado sobre todos os crentes, não apenas sobre alguns indivíduos iluminados. Porque é isso que nos caracteriza, a habitação do Espírito Santo naqueles que estão em Cristo. E estes foram transferidos do reino das trevas para o reino de luz. Da morte para a vida. Da escravidão à lei para a liberdade da lei. De modo que somos vistos agora em Cristo como filhos adotivos e co-herdeiro de todas as riquezas e tesouros dos céus. E vejam, embora alguns cristãos, especialmente os apóstolos, tenham manifestado dons espirituais sensacionais após o Pentecostes, como falar em outro idioma, que é o falar em línguas, e manifestado dons de cura e milagres a fim de confirmar a mensagem que estavam pregando, a principal manifestação da obra do Espírito Santo é exatamente aquilo que Paulo chama de fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Essa é a evidência de alguém que foi selado pelo Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo habita. É o amor, é a longanimidade, é a paz, é o domínio próprio. Não é falar o que ninguém entende, porque isso não edifica ninguém. Nem aquele que está falando, irmãos, só serve para ele se encher de orgulho.
Nosso Deus não é um Deus de confusão. Será que isso é tão difícil de nós enxergarmos? Não é um Deus que age ao ermo, ele é um Deus que age com propósito. Tudo que ele faz tem um propósito. O fruto do Espírito que contrasta diametralmente com as obras da carne. É o que aponta, que demonstra, que testemunha que aquele é um filho de Deus. Que atesta a genuína espiritualidade. Logo, não são as demonstrações dramáticas e sensacionalistas de espiritualidade ou de iluminação que caracterizam os dons do Espírito, mas coisas aparentemente mais comuns, que têm a ver muito mais com um comportamento transformado de cristãos individuais. Porque, meus queridos, os cristãos enxergam o que é espiritual através das lentes da era vindoura, não através das lentes desta era atual, que é maligna. É através da sabedoria de Deus e não a sabedoria desse tempo. E essa teria sido outra área onde Paulo precisaria corrigir os equívocos daqueles que cresceram com espiritualidade pagã e que estavam aptos a simplesmente transferir o comportamento e a espiritualidade pagã para a igreja após a conversão ao cristianismo. Talvez seja por isso que o falar em línguas tenha causado tanta divisão na igreja. Ao invés da edificação, quando esse se manifestou no Pentecostes. Não é interessante? Porque a forma como é descrito ali em Atos, os homens olham, se admiram, e mais de 5.000 foram salvos. Olha que interessante. Mas em Corinto, por isso o apóstolo Paulo diz aí no versículo 3, vejam aí. Vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aqui, irmãos, notavelmente, a discussão de Paulo sobre os dons espirituais começa com uma afirmação do senhorio de Jesus Cristo. E isso pode parecer até uma surpresa no início. O próprio pentecostal Gordon Fee diz que esse parágrafo inicial parece não ter nenhuma relação com o tópico em questão. Lógico. No entanto, quanto mais pensamos sobre isso, mais devemos esperar isso de Paulo. O foco dos apóstolos na antiga condição dos coríntios como idólatras espirituais, em contraste com a liberdade que agora os cristãos experimentam verdadeiramente na pessoa do unigênito de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, alguém que não se submete ao senhorio de Jesus Cristo não manifesta os dons verdadeiros, genuínos do Espírito. E nem podem manifestar. O senhorio de Cristo é o ponto de partida de Paulo aqui. Para todas as discussões subsequentes acerca do uso dos dons. Que a gente vai tratar no próximo sermão, em outubro. Vamos ter que aguardar até lá. Compreender, irmãos, quem é Jesus e o que ele fez por nós é a chave pela qual determinamos se essas manifestações de entusiasmo ou êxtase são ou não verdadeiros dons do Espírito. Porque, embora existam muitos dons do Espírito, Paulo enfatiza que cada um desses dons contribui para o bem-estar do corpo místico de Jesus Cristo. Mas ele diz, o mais excelente desses dons é o amor. Então você que fica querendo, como é que eu vou dizer, trazer de volta os dons espetaculares, deveria estar preocupado primeiro em amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo. Era esse o dom principal que você deveria estar buscando. O mais excelente, como diz o apóstolo Paulo. O mais excelente. Isso significa que à medida que os dons espirituais são exercidos dentro da igreja, esses dons são exercidos mediante um propósito. Qual é o propósito, irmãos? Edificar o corpo de Cristo e edificar os membros individualmente da igreja, de modo que a igreja como um todo é a beneficiada. Por isso que Paulo vai dizer o quê? Ainda que eu fale a língua dos anjos, sem o amor, a pista de que a sabedoria pagã está envolvida é quando a suposta manifestação sobrenatural dos dons do Espírito beneficia um indivíduo em particular, permitindo-lhe mostrar a sua espiritualidade ou o seu poder, e não a igreja como um todo. É aquele que quer que os outros olhem para ele e digam assim: irmão é um homem piedoso, é um homem de Deus. Não, o irmão não. O irmão passa, o idólatra olha e pensa que ele está levitando, porque ele é tão santo que os pés não podem tocar o chão que pecadores passam. Sem dúvida, para Paulo, a manifestação dos dons espetaculares tem um lugar importante na igreja, irmãos. Não estou querendo negar isso de modo algum. Mas o papel de proeminência pertence ao amor, irmãos. Mais uma vez, a ênfase da lei. A ênfase da lei é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeira tábua da lei. E amar ao próximo como a si mesmo. Segunda tábua da lei. De modo que a própria lei é a manifestação do puro amor. Essa é a principal característica. Aquilo que diferencia a nossa fé, a nossa religião de todas as demais. Enquanto os pagãos enfatizavam a experiência religiosa como dramática, como manifestação de poder, é o amor que Paulo fala que edifica. E que é o dom por excelência. Porque foi o maior sinal e o maior dom que o próprio Senhor Jesus manifestou a nós. Tanto nos amou que a si mesmo se entregou em nosso lugar. Na cruz está provada a excelência do amor em Jesus Cristo. Ele não fez cair fogo do céu. Ele não arrancou os pregos de suas mãos. Ele orou por aqueles que o infligiram tanta dor. E morreu recebendo o justo juízo destinado a nós. Por isso que quando ele ressuscita e Tomé duvida, ele diz: bem-aventurados os que não viram nenhuma destas coisas e creram.
Por isso, nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Porque a nossa fé não é uma fé de contraditório. Os coríntios realmente entendiam as coisas, achavam que entendiam das coisas espirituais. E, na verdade, estavam sendo levados a procurar ídolos mudos que não podiam fazer absolutamente nada por eles, como verdadeiros cães que chafurdam o próprio vômito. E o ponto crítico aqui, meus irmãos, dessa manhã, o fiel da balança, é colocarmos de um lado aquilo que afirmamos e confessamos sobre as coisas espirituais com aquilo que fazemos da nossa espiritualidade. É isso que revelará se estamos ou não desviados ou se recebemos e permanecemos na verdadeira espiritualidade. O Espírito Santo, se habita em nós, jamais faria com que nós negássemos o senhorio de Jesus Cristo. Porque é o Espírito Santo quem nos leva a afirmar e submeter ao senhorio dele. Algo que os coríntios nunca poderiam fazer quando ainda permaneciam desencaminhados por ídolos mudos. E embora até mesmo Satanás saiba que Jesus é Senhor e possa pronunciar que Jesus é Senhor, o ponto de Paulo é que essa expressão, Jesus é Senhor, só se torna uma verdadeira confissão de fé através do poder do Espírito Santo, que é manifestado no amor de Deus por nós. Porque é o Espírito Santo quem nos regenera. É o Espírito Santo quem nos dá o precioso dom da fé. É o Espírito Santo quem nos concede sabedoria para compreendermos as coisas divinas que de outra forma permaneceriam para nós ocultas. A afirmação do senhorio de Cristo é a base para a compreensão adequada dos dons do Espírito, irmãos. Estar em Cristo e ser cheio do Espírito é a mesma coisa. Mas se você não demonstra esses frutos, não se preocupe em manifestar esses frutos, antes se preocupa com curas, profecias, línguas e milagres, então sua sabedoria não tem se mostrado ser tão sábia assim. Seu conhecimento não tem te levado ao conhecimento de Deus tanto assim. Muito menos a sua vida tem testemunhado a verdade tanto assim. Infelizmente, não é a glória de Deus que você tem buscado promover, mas a mesma que Simão, o mago, tentou promover, às custas dos sinais que Deus opera. Sendo assim, a estes arrependam-se hoje. Apeguem-se a Cristo, ao Evangelho, e sejam verdadeiramente transformados pela palavra de Deus, revelada e entregue a nós pelas Sagradas Escrituras. E que os nossos frutos testemunhem a fé que recebemos do Espírito Santo, como dom tão precioso. O seu poder e a sua glória, pelos séculos dos séculos. Vamos orar, meus irmãos? Ó Senhor, nós te agradecemos por tua palavra nessa manhã, tão importante acerca da verdadeira espiritualidade, Senhor. Que pela tua graça sejamos edificados por tua verdade nessa manhã e transformados para o louvor da tua glória. É o que te oramos, em nome de Jesus. Amém.